Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao canal do Explica Aí, seja bem-vindo ao SPE Resolve. Essa é uma aula de Ciências Humanas, é uma aula de Geografia, eu sou Gil e estou aqui para responder essa questão do Enem 2017 de primeira aplicação, tá? Só queria fazer um pedido, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, é bom ter você aqui com a gente, certo? Vamos responder essa questão, vamos lá? Faz a leitura comigo para que a gente encontre o gabarito, não é? Eu só quero deixar claro que essa questão vai exigir conhecimento seu acerca do espaço rural, certo? O espaço rural brasileiro, tudo bem? É a agricultura brasileira o conteúdo exigido de você para responder essa questão adequadamente, certo? E dentro da agricultura brasileira, do espaço rural brasileiro, que tema está sendo explorado nessa questão? O tema explorado é estrutura fundiária. Estrutura fundiária, beleza? Ou seja, é a discussão acerca da propriedade da terra no Brasil, certo? Então, essa é a temática explorada nessa questão. Bom, os assuntos de agricultura, de espaço rural mais explorados pelo Enem, é esse, estrutura fundiária, e é modernização do campo. Se você tem o domínio desses dois assuntos, você já tem um caminho andado aí, tá? Bastante para acertar questões do Enem, beleza? Então, estrutura fundiária, espaço rural, competência 4 das ciências humanas, avanços técnicos e tecnológicos nos sistemas produtivos. Vamos lá para a leitura do texto. Com a Lei de Terras de 1850, ok? Lei de Terras, 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Beleza? Lei de Terras, 1850, nesse momento, ó, leis de terra, 1850, olha o contexto histórico, por favor, isso é muito importante. Aqui a gente está dentro, tá, do Segundo Reinado, a gente está adentrando o período cafeeiro, não é? A economia cafeeira, um período, tá, em que se formava uma poderosa oligarquia rural, não é? Uma poderosa burguesia rural do café, os barões do café. E esse também é o momento em que há uma pressão internacional muito forte para a abolição da escravidão. A pressão internacional muito forte, o mundo já estava aí na primeira Revolução Industrial e já caminhava para a segunda Revolução Industrial. Então a pressão para a abolição da escravidão era muito forte. A partir daí começam as chamadas leis abolicionistas. Aí vem lei do ventre livre, do sexagenário, a lei áurea, tudo isso a partir da segunda metade do século XIX, o período da cafeicultura. É nesse contexto que é estabelecido as leis de terra. Aí quando você vê leis de terra, você talvez esteja pensando que as leis de terra tinham como objetivo corrigir, tá, a estrutura fundiária desigual presente no Brasil. Herança, logicamente, do período canavieiro, não é? A grande concentração da terra no Brasil. Pois não foi isso. As leis de terra, na verdade, foi um instrumento de ampliação da concentração da terra, certo? Então, o que temia-se? Temia-se o seguinte, uma vez dando liberdade à população escravizada, esta população escravizada poderia chegar a espaços desocupados e como a terra era conquistada com base na ocupação, o escravo, tá, o escravizado, né, o ex-escravo, no caso, poderia, obviamente, ter terra. Então imagina só para essa oligarquia rural. Aquele que eu açoitei, né, botei no tronco, aquele que dormia na senzala, agora ele ganhou a liberdade e agora ele vai ser detentor de meios de produção e vai ser meu concorrente. Eu não ia admitir isso jamais. Esse foi o pensamento da oligarquia rural brasileira nesse contexto. Era preciso, a pressão era muito grande, a pressão política era muito grande para a libertação da população escravizada e era preciso encontrar uma estratégia para que essa população continuasse na condição, obviamente, tá, a subalterna. Portanto, as leis de terras foi garantir que a terra
estivesse nas mãos da oligarquia rural e não nas mãos de ex-escravos. Ou seja, as leis de terra são um instrumento que dificultou o acesso à terra. Tá? De que maneira agiu? Fazendo a terra virar uma mercadoria. Então as leis de terras transformam a terra em mercadoria, ok? Terra, mercadoria. Bom, se a terra virou uma mercadoria, o seu direito, né, o direito de posse sobre ela, não mais é com base na ocupação, agora é com compra. E uma mercadoria você só compra se você tiver o recurso financeiro. No caso aqui do século XIX, dinheiro. Se você tem dinheiro, você compra a terra. Se você não tem dinheiro, você não tem acesso à terra. É claro que um escravizado que estava sendo libertado não tinha as condições de ter essa mercadoria, porque não tinha o recurso financeiro para comprar a mercadoria. Ou seja, eu estou excluindo uma parcela enorme da população nesse momento de ter acesso à terra. E quem poderia ter terra e mais terra? Ora, quem tinha o recurso financeiro e quem tinha a oligarquia rural, as oligarquias rurais, a burguesia rural, certo? Os barões. É isso. Então é nesse momento que a gente começa a criar uma terrível exclusão fundiária no Brasil. O acesso à terra se dava por meio da ocupação. Você chega em um espaço, o espaço não está ocupado, você coloca a sua cerca ali, agora esse espaço tem dono. Então era assim que a terra era conquistada no Brasil, com base na ocupação. É claro que por meio da força havia pressões muito grandes e expulsão de pessoas de propriedade. Aquele que tinha força e tinha as armas, expulsava pessoas que residiam em propriedades, tá? Mas era assim que você conquistava a terra, com base na ocupação, não com compra. Então as leis de terra instituem que a partir dela você só pode ter terra se tiver as condições de pagar por ela. E a partir daí você agora ganha um instrumento legal, que é a escritura. Tá? O registro de imóvel rural. Não havia registro de imóvel rural. Você ocupava o espaço e esse espaço era seu porque respeitava-se esse direito de posse com a cerca que era ali estabelecida. Mas não havia documentação, legitimidade, beleza? A partir das leis de terras, não. Agora existe uma legitimidade. Para você ser dono da terra, tem que pagar por ela, certo? E você agora tem um registro de imóvel, você tem uma escritura. Veja bem, quem já tinha terra ganhava o direito de ter esse documento, quem já possuía terra. Quem não tinha terra teria que pagar por ela para ter acesso a esse espaço e agora teria o registro desse imóvel. Mas, obviamente, nem é de se imaginar que a população negra escravizada teria as condições de adquirir terra. Tampouco o imigrante que aqui chegava para substituir este escravo. Não é? Esse escravizado. O imigrante que aqui chegava para fazer a vida dele aqui. Também não tinha as condições financeiras de ter terra. Ou seja, as leis de terra foram um instrumento para dificultar que negros e imigrantes tivessem acesso à terra e que expandisse a concentração de terra nas mãos das oligarquias rurais. Então a história da terra no Brasil, não é? Da terra no campo, é a história de uma terrível exclusão, e essa exclusão vem desde o período colonial canavieiro, mas essa exclusão ela é ampliada e perpetuada com as leis de terra de 1850. E até hoje a terra no Brasil é alvo de disputa e, consequentemente, de conflitos e de mortes no campo. E um país que criou um programa de reforma agrária com base legal e constitucional, a reforma agrária ela não caminha, ela não é célere, ela não atende às demandas, tá, da população, obviamente, rural. E os conflitos agrários continuam a dizimar, infelizmente, muitas famílias e gerar profundas tensões no meio rural. Beleza? Leis de terra, tudo bem? Instrumento de concentração e ampliação da concentração da terra e que cria dificuldades para que uma população pobre, excluída, tá? Negros recém-libertos e imigrantes tivesse acesso à terra. Tudo bem? Show, beleza? Bom, o fato legal evidenciado no texto acentuou. O que é que significa isso? Aumentou, ampliou, certo? Então, o fato legal, qual é o fato legal? As leis de terras. Acentuou o processo de quê? De reforma agrária? Não. Reforma agrária seria um processo redistributivo, seria redistribuir terras? Não. As leis de terras não tinham esse objetivo, redistribuir terras, pelo contrário. Letra B, acentuou o processo de expansão mercantil, de expansão comercial.
Bom, esse é um distrator, né? Você pode olhar para isso aqui e dizer, caramba, a terra virou uma mercadoria, mas veja, a gente está falando de expansão comercial. É claro que a terra vira uma mercadoria, vira um produto e vai ser comercializada. Mas a gente não pode dizer que as leis de terra ampliou o comércio, não é? Isso é muito expansivo, não é? Ampliou o comércio, então não tem relação. Agora veja, o fato legal, evidenciado no texto, acentuou, ampliou, aumentou o processo de concentração fundiária, letra C, esse é o gabarito. Lindo, lindo, lindo. Beleza? O gabarito da nossa questão é a letra C. A letra D tem desruralização da elite. A elite rural está só se fortalecendo, ampliando a concentração da terra. Beleza? Letra E tem mecanização da produção. A mecanização da produção agrícola no Brasil vem a partir da década de 60, a segunda metade do século XX, Revolução Verde, tá? Essa mecanização é a partir da década de 60, com o chamado Pacote Verde, tá? Se estabelecendo na Revolução Verde. Período de grandes inovações tecnológicas no campo, a partir dos anos 60, que ampliou significativamente a produtividade, mas que trouxe profundos impactos como desemprego, ampliação dos impactos ambientais, expansão de fronteira agrícola, mas a mecanização do campo não é consequência das leis de terras. É consequência, sem dúvida nenhuma, tá? O aumento da concentração fundiária. Beleza? Este é o gabarito e por aqui eu fico. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta e compartilha. Mas compartilha mesmo, tá certo? Faça mais pessoas serem atingidas por esse conteúdo, porque isso vai ajudar na sua jornada e na jornada de muita gente nesse país. Valeu? Abraço!